Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Quando entendemos a vontade de Deus, quando compreendemos o nosso chamado, o básico, não estamos falando nem de toda a maturidade, porque nós precisamos crescer e caminhar para a plena estatura de Cristo, para sermos como Cristo neste mundo, seus imitadores, para que a gente possa se despir da natureza humana e nos revestir de Cristo. E isto é feito num passo a passo, numa jornada, onde nós vamos adquirindo o conhecimento, o entendimento, a compreensão da vontade de Deus, e a gente possa ser esse instrumento e essa expressão de revelar Cristo ao mundo, a salvação de nosso Deus, manifestando as suas virtudes, ou seja, expressando a graça, expressando a misericórdia, expressando a bondade, o amor de Deus neste mundo. Mas tem coisas que a gente precisa aprender, como a viver de forma contente, aprendermos sobre contentamento e como devemos viver neste mundo. Paulo, escrevendo sobre isso na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículos 7 e 8, ele diz assim: porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Nós somos chamados para que a gente aprenda a viver neste mundo segundo os valores do reino de Deus. Que a gente tenha consciência de que a realidade onde estamos inseridos faz parte de um processo muito maior, que é a vontade de Deus que nos coloca ali para revelarmos seu reino, sua glória e a sua salvação. Muitas vezes podemos ter abundância, muitas vezes termos falta, mas tudo isso faz parte do processo de amadurecimento, aprendermos a abençoar as pessoas com os recursos extras e a recebermos a graça de Deus manifesta por meio de outras vidas que nos abençoa com aquilo que nós recebemos na nossa falta, na nossa dificuldade momentânea que passamos. Mas independente de uma situação ou de outra, seja de abundância ou de falta, precisamos viver de forma contente, precisamos andar neste mundo como filhos de Deus. Não podemos andar segundo a maneira de pensar do mundo. Não se trata da nossa, vamos dizer assim, de andarmos segundo os valores do mundo, aonde achamos que precisamos ser gananciosos, ter mais e mais e usarmos das coisas deste mundo como se fossem importantes. Essas coisas não são importantes. Elas só revelam a nossa imaturidade ou a nossa falta de entendimento. Muitas vezes queremos até mesmo nos endividamos para adquirirmos coisas que fazem a menor diferença. Amadurecermos é compreendermos que temos que viver neste mundo contente na realidade em que estamos e que o importante é ter fonte para o nosso sustento em termos de alimentação, do vestir, ou seja, daquilo que é básico, daquilo que é necessário, daquilo que é importante. O restante são supérfluos, podemos ter, sem chama de dúvida que podemos ter. Mas são importantes? Claro que não. Se não tivermos, tem problema? Não faz a menor diferença. Devemos correr atrás dessas coisas? Não podemos. Precisamos adquirir conhecimento? Sim, devemos fazer isso. Mas essa deve ser a prioridade para que a gente possa alcançar e galgar posições mais altas dentro da empresa ou para que o nosso negócio seja melhor do que os outros, para que a gente ganhe muito dinheiro? Não é atrás disso que a gente deve correr. Nós devemos correr atrás do amadurecimento, do conhecimento de Deus, da vontade de Deus, entender que a nossa abundância não é para que usemos conosco mesmo, mas em favor do reino, da vontade de Deus, do anunciar do Evangelho, de levar as pessoas ao conhecimento dessa vontade. Nós precisamos mudar o nosso entendimento, transformar esse entendimento. Como fazemos isso? Por meio das Escrituras. É conhecendo as Escrituras, é amando e buscando nas Escrituras o conhecimento da vontade de Deus, para que a gente possa prestar o verdadeiro culto a Deus, fazendo de nossas vidas oferta em favor da vontade do Senhor, sendo instrumento de justiça e expressão da graça de Deus neste mundo. Aprender a viver com todo o contentamento.
sermos instrumento e expressão da graça de Deus, das virtudes de Deus neste mundo. Nós somos chamados para viver o reino de Deus, vivermos a glória de Deus e andarmos neste mundo como seus filhos. Por isso, estar contente em toda e qualquer situação e usarmos o que Deus tem nos dado para que a gente use com sabedoria e não focando nas coisas deste mundo, é que nos levará à plena, em termos de felicidade, de encontrarmos a paz, de sermos contentes com aquilo que Deus nos chama para viver. Não está nas coisas deste mundo, nem nos valores do mundo, mas no conhecimento do Senhor. Na plenitude de vida nós só temos em Cristo Jesus quando compreendemos que somos chamados para viver como Ele, para sermos seus imitadores e que Deus fez a obra que precisa para que nós, tendo recebido a capacitação dele, possamos viver neste mundo como lhe agrada, como revela o seu reino, como expressa Cristo, tendo plenitude de vida, paz abundante, e vivermos contente em toda situação, não correndo atrás das coisas deste mundo. Que a gente possa amadurecer, compreender estas coisas e buscarmos nas Escrituras o conhecimento do Senhor, da sua vontade, para que a gente, caminhando em conhecer o Senhor, possamos amadurecer, revelar seu reino e expressar a vida eterna do Criador que nos é concedida por meio de Cristo Jesus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.